E eu quero nessa noite refletir com os amados irmãos sobre a ousadia na oração diante de Deus. Nós podemos entrar no trono da graça de Deus, porque um dia Jesus rasgou o véu de alto a baixo e nos deu o privilégio, a honra de entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Quantos já estiveram no Santo dos Santos? Quantos já estiveram no Santo dos Santos? São todos ainda não, mas ao entrar, permaneça no Santo dos Santos. Permaneça na presença de Deus. Eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos 3 formas de orarmos a Deus com ousadia, que a palavra de Deus nos ensina. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19 até o 25. E quero rapidamente refletir com os amados irmãos sobre a ousadia na oração, o privilégio que temos de falar com Deus Todo-Poderoso. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19 até o verso 25, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia que está se aproximando. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos, celebramos, ofertamos, nos abraçamos, falamos com o Senhor, mas a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nesta noite, Pai, fale ao nosso coração, fale àqueles que estão em casa, fale conosco aqui no templo. Nós necessitamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma das coisas maravilhosas que o Senhor garantiu à sua igreja é a revelação do seu poder. É a revelação do seu amor por nós, trazendo para nós o privilégio, a oportunidade de estarmos próximos dEle, de poder contemplá-lo, de poder nos quebrantar diante de um Deus tão poderoso, um Deus tão grande. Tem um cântico antigo, e as crianças cantavam aqui na igreja, dizem um Deus grande, tão grande, não é isso? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Olha que coisa linda. O Deus Todo-Poderoso, um Deus que é grande e profundo, é um Deus que conhece a nossa dor. É um Deus que manifestou o seu amor através de Jesus para morrer em nosso lugar, para nos dar um lugar de descanso, para nos dar um lugar de fé, um lugar de esperança. E não é outro lugar senão a graça de Deus, o trono da graça de Deus. Não há outra forma de estar, de desfrutar da presença de Deus, a não ser pelo reconhecimento de Jesus na cruz. Não foram os apóstolos, não foram os discípulos, não foi Maria, não foi os pais da igreja, não foi os líderes denominacionais, mas somente Jesus que nos dá acesso ao trono da graça de Deus.
E nós podemos desfrutar, meus amados, na ousadia, na oração diante de Deus. Você pode se sentir à vontade para orar com Deus. Não existe um muro que separa vocês dois, pois o sacrifício de Jesus, o véu rasgado e o Espírito Santo habitam em você. E desta forma tão maravilhosa, nessa conexão com Deus, ela está estabelecida através de Jesus. Ele está com os nossos ouvidos atentos às nossas necessidades. E a palavra de Deus também nos exorta lá em Isaías 59, que há separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Mas Jesus veio nos reconciliar com o Pai e nos dar novamente acesso ao trono da graça do Senhor Jesus. O meu desejo, a minha oração nesta noite, que você possa desfrutar desse relacionamento profundo com Deus através de Jesus, não é outra forma. A minha oração é que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus a desfrutar de uma intimidade profunda com Deus, diretamente com Deus através de Jesus. Não é somente através da boa obra, das boas obras, não são das boas obras, não são da religiosidade, são das nossas necessidades, dos nossos desejos de se prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que podemos ter ousadia para buscar a presença de Deus. E podemos fazer isso por causa de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Através do seu sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho, que permite então agora nos aproximarmos de Deus em ousadia. O véu que separava as duas principais salas do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E nesse último, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para ministrar sacrifício. Mas quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27, 51, e nós podemos demonstrar a partir desse momento, todas as pessoas que creem têm autorização para entrar no santuário de Deus. Querido, você pode em nome de Jesus. Quem garante isso foi Jesus. Quem nos deu acesso ao trono da graça foi Jesus. E Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, e nós podemos, independente da hora, independente do lugar, independente da circunstância, quando nós clamamos por Jesus, nós podemos entrar no trono da graça de Deus e colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso é tremendo, porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus que dá atenção a todos aqueles que clamam. Todos aqueles que se aproximam dEle, Ele nos abraça, nos acolhe, traz cura, traz vida, traz alegria. Ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do seu próprio sangue derramado na cruz de Cristo. E esse texto aos Hebreus, capítulo 10, 22 a 25, nos mostra 3 formas de orarmos a Deus com ousadia. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, adorando pela fé em santidade. A ousadia na oração diante de Deus é adorando a Deus pela fé em santidade. Olha no verso 22, ele diz o seguinte, verso 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Ah, meus queridos, adorar significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, quando nos aproximamos de Deus em oração, precisamos deixar tudo de lado e nos encontrar somente com Deus. Jesus, ele havia dito para a mulher samaritana que a nossa adoração, ela tem que ser espiritual e verdadeira, como diz João 4, verso 24. Com um coração sincero, e sinceridade, meus amados, é fundamental para desenvolvermos um relacionamento com as pessoas. Com Deus é a mesma coisa, tem que haver sinceridade. É em plena certeza de fé. É a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, como diz Hebreus capítulo 11, no verso 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira ousadia que o Senhor nos permite entrar no trono da graça de Deus é adorando pela fé em santidade. Ah, meus amados, precisamos todos os dias buscar a santidade de Deus, que é um processo.
deixar aquelas coisas que muitas vezes têm nos afastado da presença de Deus, muitas coisas que muitas vezes têm sujado a nossa imagem diante de Deus. Nós precisamos crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas é necessário confessar os nossos pecados, é necessário abandonar os nossos pecados e viver uma nova vida em Cristo. E se colocar diante de Deus Todo-Poderoso em santidade, uma adoração sincera, ainda com as dores, ainda com as nossas limitações, ainda muitas vezes com o coração machucado, mas nós temos o privilégio de adorar a Deus em santidade, de buscar viver uma vida com Deus. O sangue de Jesus pode nos perdoar de todos os pecados, com o corpo lavado em água pura. O autor da carta aos Hebreus, ele faz uma alusão às purificações que os judeus realizavam para oferecer sacrifício no templo. Da mesma forma, devemos nos purificar para nos aproximarmos de Deus. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais buscamos a santidade diante de Deus, mais vamos experimentar a sua presença, o seu cuidado sobre nós. Mais próximos de Deus, nós vamos nos reconhecer as nossas limitações, nós vamos reconhecer as nossas mazelas, nós vamos conhecer as nossas dores, porque nós vamos agora nos aproximar daquele que pode curar, daquele que pode restaurar, aquele que pode mudar a história, aquele que está no controle de todas as coisas, e é somente por Jesus. Quando fazemos outras coisas, quando buscamos outras coisas, quando buscamos outros meios, nós estamos dizendo: o Senhor não é suficiente para mim. Eu creio em nome de Jesus, eu espero que em nome de Jesus, todos aqui, você na sua casa, todos os membros da igreja, todos os crentes em Jesus, honre somente a Jesus. Que você honre o sacrifício de Jesus na cruz para dar a você, para dar a mim, para dar ao seu povo, para dar à igreja um acesso somente ao trono da graça de Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida, e esse Senhor que é soberano, que está no controle de todas as coisas, Ele cabe dentro do seu coração, Ele cabe dentro da sua mente, Ele quer mudar a sua história, Ele quer manifestar o seu poder. Viva uma vida em santidade, abandone a vida de pecado, abandone a vida do ego, do seu próprio ego, e creia no poder de Deus. A Bíblia deixa bem claro nesse texto em que nós lemos esse desafio para nós, um desafio tão maravilhoso. Aproximemos-nos com um coração sincero, creia em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ousadia na oração diante de Deus é adoração pela fé em santidade. Mas a segunda forma de orarmos a Deus com ousadia é perseverando por meio da esperança. No verso 23, você vai observar isso. Diz aqui o autor da carta aos Hebreus: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Creia na promessa de Deus. A oração, a ousadia na oração diante de Deus é perseverar no meio da esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza da graça. É o Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus que veio até nós, um Deus que revela o seu poder, um Deus que revela a sua cura, um Deus que revela a restauração, um Deus que revela que Ele é a vida. E nós precisamos, amados, perseverar por meio da esperança. Eu creio em Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Quando nos afastamos disso, quando nos afastamos da santidade, quando nós deixamos de orar profundamente, de buscar a direção de Deus com toda a nossa fé, com perseverança, com ousadia, nós vamos nos esfriar. Você começa a faltar um dia, você não vem mais à escola bíblica dominical, você começa a se conformar que não tem problema faltar, você começa a se conformar, não tem problema se deixou de ler a Bíblia, e você vai se esfriando, e não tem perseverança, e a sua esperança vai morrendo também.
Porque você está se distanciando do Deus Todo-Poderoso. Você quer um avivamento, aproxime de Deus do avivamento. Você quer milagres de Deus na sua vida, aproxime daquele que tem o milagre. Você quer a manifestação do poder de Deus, aproxime-se mais de Deus. Seja perseverante. E quando assumimos a perseverança de honrar o Senhor por meio da esperança, crendo no poder de Deus, as lutas vêm, é óbvio. Mas seja perseverante. A esperança, ela é que nos faz seguir em frente. Ele é um combustível para a perseverança, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar. É firmeza, é fundamental na vida cristã. E aí quantas pessoas desistem? Porque não conseguem ter a perseverança. E às vezes coisas mínimas que vão se infiltrando na nossa vida, vão se infiltrando na nossa caminhada cristã, coisas que vão tirando a nossa fé, vai trazendo esfriamento. E é nesse tempo que nós precisamos orar e não desistir. É nesse tempo que nós temos que chorar diante do altar de Deus, como cantamos o hino, e clamar pelo nome de Jesus, clamar pelo poder de Jesus. E eu posso fazer isso diretamente ao trono da graça do Senhor. Que bênção! E ter essa ousadia na oração diante de Deus, perseverando por meio da esperança. A confissão de fé, meus amados, que fizemos, jamais pode ser abandonada, pois é a esperança que nos dá força para ficarmos firmes, sem vacilar, sabendo que quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel em suas promessas. Quando conhecemos a natureza de Deus, sabemos que poder ter esperança. Quando confiamos no poder de Deus, quando temos uma intimidade com a palavra de Deus, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, e vejo o poder de Deus na vida daqueles homens e mulheres que tiveram experiência com Deus e que pagavam alto preço, teriam que sacrificar os animais para poder sentir o perdão, para poder falar com Deus. Jesus disse: não, eu vou morrer como um animal, como um cordeiro, para que eles tenham acesso ao trono da graça do Pai. Você já parou para valorizar o valor da sua vida cristã? Você já parou você já reconhece o valor da sua vida, que foi pago por um alto preço, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, onde nós podemos reconhecer que os nossos pecados foram perdoados, mas nós temos que confessá-los, nós temos que abandoná-los, nós temos que nos arrepender, nós temos que chorar diante de Deus, confessando os nossos pecados e pedir que Ele nos ajude, que possamos nos aproximar mais e mais de Deus, desfrutando, perseverando por meio da esperança. Eu creio em Deus, creio nas tuas promessas, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E ter a confiança, a certeza de que Ele está cuidando de nós e Ele tem o melhor para mim e para você. E sabe qual é o melhor para mim e para você? É a vontade dEle. Em Romanos 11:36, o nosso versículo-chave, o que diz lá? Vencemos porque Ele nos deu a vitória. Somos vencedores em meio às lutas porque Ele é poderoso. Somos reanimados, somos reavivados, buscamos avivamento, porque avivamento está somente pelo nome, pela busca de Jesus, pela manifestação do seu poder sobre nossas vidas. Mas há uma terceira e última atitude que nós podemos ter ousadia de entrar na oração, na presença de Deus, é crescendo em amor através da comunhão. Olha o que diz o texto aí, versos 24 e 25, diz assim: cuidemos também, olha só, de nos animar uns aos outros, no amor, na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quantas vezes a gente ouve de algumas pessoas dizendo o seguinte: pastor, estou muito desanimado. Eu estou muito desanimado. Mas por que a irmã está desanimado? Por que o irmão está desanimado? Ah, é porque fulano falou algo para mim.
Ah, porque um dia eu fui lá e aconteceu um negócio desse. Mas você observa a vida dessas pessoas que reclamam, são pessoas que não participam do culto de oração, são pessoas que não vêm à escola bíblica dominical, são pessoas que não são dizimistas, são pessoas que não dão oferta, são pessoas que não têm compromisso algum com Jesus, muito menos com a igreja. É óbvio que ele está frio, é óbvio que ele só vai achar defeito, é óbvio que ele pode ficar 10 anos sem vir à igreja, e ele tem uma sede de Deus, ele chega aqui e vê talvez um bichinho aqui no templo, eu não vou lá mais não, porque ninguém cuida da igreja, e vai embora. É claro, é óbvio, é normal. Quanto mais longe de Deus, mais longe o relacionamento com a igreja, o relacionamento com os irmãos. Mas isso é normal, isso é óbvio. Mas quando nós buscamos, amados, crescer em amor através da comunhão, a Bíblia nos ensina que é encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras, é a comunhão com os irmãos na igreja, ela é essencial para o encorajamento, o amor, é o fundamento da nossa relação com Deus e com os irmãos. Sabe por quê? Porque eu posso ver na sua vida Cristo, eu posso ver nas suas atitudes Cristo, e você possa ver na minha vida Cristo, ver as atitudes de Cristo na minha vida, sabendo da sua dor, eu posso orar por você, interceder por você, você pode orar por mim, interceder por mim, e vamos caminhar juntos como igreja em comunhão. Eu costumo dizer daqueles irmãos que falam, o meu santo não combina com o santo dele. Meu Deus, então tem dois. Está repreendido em nome de Jesus, está muito repreendido. Mas quantas pessoas perdem a oportunidade por não ceder perdão, por não viver em comunhão? Conheço inúmeras famílias que, ao se reunirem agora para um alimento, dia de Natal, conheço algumas famílias, infelizmente, que eles fazem 2 dias de encontros, porque os irmãos não podem mais se encontrar. É muito triste isso, mas na igreja de Jesus não tem isso não, amém? Na igreja de Jesus não temos não, porque nós estamos crescendo em amor através da comunhão. Porque a palavra de Deus nos ensina, olha o que diz a Bíblia, diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Irmãos, vamos animar. Irmãos, animais, não é de animal, de bicho, é de ânimo, é de alegria. Seu irmão está animado? Pergunta a ele ao seu lado aí, está animado? Está animado? Está animado? Está animado? Eu também estou. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque ele me deu ousadia na oração de entrar no trono da graça de Deus e falar para Deus, Senhor, estou animado contigo. Jesus está animado com você. Deus está animado com você. No seu relacionamento com Ele, no seu relacionamento com seus irmãos, com a sua família. Meus amados, o ânimo que vem de Deus nos leva a orar com ousadia. E esse encorajamento também nos leva à prática das boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Na época que a carta foi escrita, já havia cristãos abandonando a comunhão da igreja. Isso é antigo. A vida de oração deve acontecer no contexto da nossa intimidade, com a porta do quarto fechada, como Jesus disse em Mateus 6,6, mas também deve acontecer na coletividade da igreja. Eu nunca esqueço as minhas filhas pequenas, a Mariana e Juliana, e lá no culto doméstico, no dia lá, no dia do almoço, que eles estavam orando, e nós pedimos que a Juliana orasse, era muito pequenininha, nem sabia falar direito, e ela começou a orar, Senhor, abençoe papai, abençoe mamãe. Mariana não, Mariana não. Eu falei assim, gente, tem que orar pela irmã, né? Eu não sei se tem gente assim aqui, espero que não. Senhor, abençoe fulano. Esse não, Senhor, esse joga praga nele, derruba ele. Não, temos que orar uns pelos outros, temos que incentivar o outro, trazendo palavras de ânimo. Quando alguém falar alguma coisa contra, assim, meu querido, vamos orar. O Senhor nos deu ousadia, temos que crescer no amor através da comunhão, e Jesus sempre deixou claro para que todos conheçam que nós somos um.
como eu sou contigo, que eles sejam um também. E através da união, diz a Bíblia, lá em livro de Atos, que através da comunhão, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós vamos chamar a atenção do povo através da união. Tem algo diferente naquela igreja, a unidade daquela igreja. É porque nós estamos caminhando juntos ao trono da graça de Deus. Nós motivamos uns aos outros, nós nos relacionamos uns com os outros, trazendo ali alegria, trazendo ânimo, trazendo oração, trazendo palavra de coragem. Junte-se a nós, admoestando uns aos outros. O encorajamento é uma forma carinhosa de estimular os irmãos. A admoestação é uma afirmação corretiva que pode nos ajudar na caminhada. Isso acontece, meus amados, no contexto do relacionamento com os irmãos, porque o dia se aproxima. O que significa? O dia do juízo final. A Bíblia diz isso, onde todos prestaremos contas diante de Deus. Entrar na presença de Deus em oração é também uma necessidade para ficarmos firmes até a volta de Jesus. É poder você ajudar o irmão, é você levantar ele, sustentar ele no braço e diz: irmão, vão junto comigo, vamos junto comigo. Você está um pouquinho triste, estamos aqui para orar junto, vamos junto comigo, vamos junto comigo. Eu sei da sua aflição, da sua dor, das suas adversidades, vamos caminhar juntos comigo. Compartilhar da sua alegria, irmão, vamos caminhar junto comigo. Quem nos faz isso? É a ação de Deus. É a ousadia que o Senhor nos dá, a oportunidade que o Senhor nos dá de poder entrar no trono da graça do Senhor e poder desfrutar e poder animar uns aos outros. De poder orar, de abraçar, de chorar juntos. Ah, quantas vezes nós saímos, algumas vezes aí após o culto à noite, né? Uma vez o Ricardo é gente boa. Depois do culto à noite, às vezes não precisava nem falar, só fazia assim. É claro, a gente ia comer pizza, só que eu pagava. Amém. De poder parar e orar juntos. Esse movimento de oração, você reservar com a sua família, chamar alguém da igreja. Vamos debater aquilo que o pastor pregou de manhã, vamos responder aquelas 3 perguntas juntos. Vamos buscar juntos, é juntos. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Esse tem sido o tema da nossa convenção fluminense. Sempre o pastor Diego Bravinho, sempre falando todas as suas palavras, diz: juntos somos mais fortes. E é verdade. Por isso, coloque os 3 elementos que surgem aqui: a fé, a esperança e o amor. Sabe qual é o maior delas? É o amor. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se não tiver amor, se não fosse o amor de Deus por nós, nós não estaríamos desfrutando da presença gloriosa de Deus. Se não for o amor de Deus na minha vida, eu não vou ver Cristo na sua vida. Você não vai ver Cristo na minha vida se não for o amor de Deus.